Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje nós vamos conversar sobre um dos maiores nomes da literatura italiana, que é um grande mestre da cultura de massa. Tão profundo é o seu pensamento e a sua difusão que seus estudos aparecem no livro O Código da Vinci, de Dan Brown. Mas antes, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico, vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, vão comentar e compartilhar. E vocês também podem entrar em contato conosco através do e-mail que está aparecendo aqui, sobrevivenciaemlivros@gmail.com. Hoje nós vamos falar sobre Umberto Eco. Umberto Eco, um grande escritor da literatura italiana. Ele nasceu em 1932 na cidade de Alessandria, na Itália, e faleceu em 2016, recentemente, e foi uma grande perda da literatura mundial, porque ele era um escritor único, um escritor que teve seu nome lançado na mídia a partir de um livro chamado O Nome da Rosa. Você já deve ter ouvido falar no livro O Nome da Rosa, lançado em 1980. Em 1986, o cineasta francês Jean-Jacques Annaud roteirizou o livro O Nome da Rosa e o transformou em filme, com o ator Sir Sean Connery no papel principal. Mas antes, quem é Umberto Eco? Umberto Eco foi escritor, filósofo, linguista, semiólogo. O que é a semiologia? A semiologia, resumindo, é a ciência que estuda os símbolos. O que os símbolos significam? O que uma cor pode significar? O que uma cruz pode significar em determinadas circunstâncias? Então, qualquer atividade que envolva símbolos estabelece uma comunicação. É essa mais ou menos a história da semiologia. É o foco de estudo da semiologia. Ele é um apaixonado pela estética medieval. Quase todos os seus livros bebem desta fonte da Idade Média. Umberto Eco começa a sua vida literária com a publicação de uma coletânea de ensaios chamada Obra Aberta em 1962. A partir de 1970, ele começa a se dedicar à semiótica, que ele lecionou na Universidade de Bolonha, na Itália. E a partir daí, desses estudos de símbolos e tal, é que vem todo o envolvimento do escritor Dan Brown, o escritor americano Dan Brown, autor do livro O Código da Vinci. Se vocês forem observar, o professor Robert é um professor ligado à área de semiologia. E ele faz as suas investigações a partir dos estudos de símbolos. Mas vamos deixar o Dan Brown de lado, vamos deixar o Código da Vinci de lado. O que acontece em O Nome da Rosa? É um título que intriga muitas pessoas. Por que o nome da rosa? O nome da rosa é uma expressão medieval que se refere ao infinito poder das palavras. Não vou dar spoiler, mas o que é o enredo de O Nome da Rosa? O livro a história é passada em 1327, século XIV, na Itália. O livro faz várias referências a locais e é isso que Umberto Eco trabalha na questão de símbolos e tal. O frade franciscano William de Baskerville, que é uma referência a Sherlock Holmes no livro O Cão de Baskerville, e ao filósofo inglês William de Ockham, que viveu entre 1285 e 1347, esse frade franciscano, William de Baskerville, é convocado a investigar mortes misteriosas que estão ocorrendo no tal mosteiro, no mosteiro beneditino. O frade é acompanhado de um noviço, o Watson de Melk. Melk é uma pequena cidade que fica à margem do rio Danúbio, na Áustria. O Umberto Eco também escolheu o nome Melk porque nessa cidade fica uma abadia beneditina datada de 1089, que é a abadia de Melk. É mais uma referência também
de Umberto Eco, das ideias do Umberto Eco. E Atso é um nome que significa persistência. E é exatamente isso que o Umberto Eco faz em torno desse jogo de ideias, em torno do nome do noviço que vai ajudá-lo. Esse noviço é uma espécie de Dr. Watson para Sherlock Holmes, funciona para William de Baskerville desta forma, ou como se fosse também o escudeiro de Dom Quixote de la Mancha, do livro de Cervantes. E o Atso de Melk é um barão, o barão de Melk. Mas o William, ele faz uma oposição entre o intelectual humanista renascentista à mentalidade teocêntrica medieval, em que Deus era o centro de tudo, em que tudo era pecado, em que tudo tinha que estar envolvido Deus em primeiro lugar. O homem aparecia em segundo plano. O livro é repleto de mistérios, símbolos secretos, manuscritos codificados, e o Umberto Eco ele vai evidenciar algumas situações medievais muito interessantes, como a tentativa de a Igreja Católica controlar, vejam bem, controlar o riso. Veja, a Igreja Católica, na Idade Média, tentava controlar até o riso. Separava o riso entre o riso admissível, é o riso bom, e o riso inadmissível é o riso mau. A gargalhada é considerada diabólica, porque é coisa de bruxa, é coisa de bruxo, e estaria nesse prisma aí, nesse balaio de riso mau. Então vejam bem, é uma das críticas que o Umberto Eco faz, né? Outra situação é uma biblioteca cheia de livros considerados proibidos pela Igreja Católica, e lembrando que naquela época não tinha o protestantismo ainda, não tinha acontecido a reforma. E essa igreja no final se incendeia. Não tem problema de falar disso, porque não tem como imaginar a Idade Média numa situação dessas, nesse contexto do livro O Nome da Rosa, porque incêndios eram muito comuns em monastérios, em igrejas e em bibliotecas. Então, é lugar comum você associar Idade Média, monastérios, mosteiros com incêndios. Então, não é spoiler, é somente uma situação corriqueira. E essa biblioteca se incendiando, você pode ter duas interpretações: a queima dos livros, ou a questão que os livros, através da luz do fogo, eles servem para iluminar a mente do homem. Então tem o contraste da escuridão, que seriam as trevas, com a luz emanada pelos livros. E um incêndio significa exatamente essa ideia de livros proibidos, e também Eco faz uma crítica ao fato de os nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial, terem ateado fogo em vários livros. Todos os livros que eram considerados proibidos pelos nazistas, eles ateavam, empilhavam e jogavam fogo. Então essa é a ideia da biblioteca pegando fogo. O livro O Nome da Rosa também faz uma referência explícita ao escritor argentino José Luis Borges e seu livro Biblioteca de Babel, com imagens de espelhos, labirintos, que também aparecem no livro O Nome da Rosa. E o Borges aparece, entre aspas, que é uma personagem chamada Jorge de Burgos, que é uma homenagem que Umberto Eco faz ao escritor argentino. Humberto Eco tem várias obras muito interessantes, como Pedro de Foucault, Baldolino. Vocês podem buscar os livros de Humberto Eco, vocês vão gostar muito da temática abordada por eles. São livros absolutamente interessantes. E, encerrando aqui o nosso encontro, gostaria de dizer uma frase para vocês de Humberto Eco a respeito dos livros. Pensem sobre ela. Em francês: N'espérez pas vous débarrasser des livres,
que significa aproximadamente não esperem que os livros acabem. É uma referência e uma reflexão muito importante em tempos de livros digitais, de e-books. Então, fica aqui a dica para vocês. Vou deixar na descrição deste vídeo alguns exemplos de obras que vocês, algumas dicas de obras que vocês poderão buscar sobre a bibliografia de Humberto Eco. Um grande abraço para vocês. Valeu!